Quantos vieram aqui para ver Jesus nessa noite? Diz amém. Ó, pouca gente, hein? Vocês veio para ver quem? O restante que não falou nada veio para ver quem? Eu? Ih, você está perdido, viu, irmão? Tem gente que fala assim, não, eu fui lá para ver o pastor. Ih, vou falar para você, eu vou te decepcionar, fosse você ir embora. Agora, se você veio para ver Jesus, se prepare, porque você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Amém? Ontem nós tivemos uma reunião. Nós temos uma reunião na verdade, quase todos os meses, quando não é em Belo Horizonte, é em Divinópolis. Eu tive uma reunião com a Vinha, que é a igreja que nós caminhamos debaixo. É porque não existe esse negócio de o pastor é pastor e ninguém pastoreia ele. Todo pastor tem que ser pastoreado por alguém. Então, a Vinha, ela é uma igreja onde existem pastores de pastores. Então é por isso que eu falo para você, irmão, submeta-se ao evangelho, permita que um pastor fale na sua vida. Por quê? Porque eu entendo esse princípio do que é alguém falar na minha vida. O que é alguém ter autoridade para falar na minha vida. Porque ao contrário de muitos pastores, tem pastor que ele não é pastoreado por ninguém. Não, eu sou o pastor da igreja. Ok, você é o pastor, mas quem fala na sua vida? Quem te corrige quando você está errado? Quem às vezes vai lá e dá aquela sentada que você precisa? Ah, ninguém não, então você não entendeu ainda. Ok? Olha para você ver, Jesus, quando ele veio, você sabia que Jesus, ele é o Cristo, né? É o Filho de Deus, é o próprio Deus em pessoa. Você sabia que ele foi pastoreado por João Batista? Se até Jesus foi pastoreado, você acha que um pastor não vai ser pastoreado por ninguém? Todos, seja pastor ou seja um membro da igreja, ele tem que ser pastoreado com alguém. Ele não pode caminhar sozinho, porque se ele caminha sozinho, ele não entendeu o princípio do evangelho ainda. Então ontem nós estávamos nessa reunião, e uma semana antes meu pastor me ligou e falou, olha, eu quero que você traga uma palavra. Eu falei, meu Deus, eu pregar numa reunião que só tem pastor pegar para pastor é um negócio meio complicado. Porque como é que você prega para um pastor? Tudo que você vai pregar, o pastor já sabe. Uma coisa é você pregar para um membro da igreja. Agora outra coisa é você pregar para pastores, uma congregação de pastores, onde tem outros pastores, inclusive o seu pastor sentado lá te ouvindo. Você entende o que eu estou falando para você? Eu acho que você não entende o que é isso. É a mesma coisa, quando eu ponho os líderes da igreja, eu falo com eles, irmão, você vai pregar hoje. Eu fico sentado aqui olhando para eles. Teve um que falou comigo assim, pastor, o dia que eu for pregar, dá para o senhor não vir na igreja? Eu falei assim, não, uai, eu quero vir para te escutar, por que eu não posso escutar? Né? Então assim, o que eu quero falar para você é que essa palavra que eu vou ministrar para você hoje, eu ministrei para eles ontem. Então você é privilegiado de estar aqui hoje. Porque essa palavra aqui é uma palavra que eu ministrei para pastores. Você é agraciado por ouvir isso aqui. Amém ou não amém? Então, recomeço. O que você pensa sobre recomeço? Quando eu falo para você assim, recomeço. Hora de recomeçar. Vamos recomeçar. O que vem na sua cabeça? O que você pensa sobre isso? Pastor, eu entendo que o recomeço é após uma frustração. Eu me frustrei, eu tive um problema no meu casamento, eu tive um problema na minha vida financeira, então agora eu preciso recomeçar. É isso que é o recomeço? Não. Isso é o que você acha que é o recomeço. Para quem está lá fora, para quem ainda vive no mundo, o recomeço então é depois de uma situação difícil, ele precisa recomeçar. Mas para nós que somos filhos, o recomeço ele é todos os dias. Você sabia? Que todos os dias acontece um recomeço na sua vida? O grande problema é que muita gente está embalada em um sentimento de derrota, em um sentimento de fracasso, sabe? Em um sentimento de... Sabe, o mesmo sentimento que as pessoas estão em fora. Às vezes você costuma pegar embalo nos sentimentos dos outros. Isso é um problema. Chega uma notícia ruim, você está bem, agora você está preocupado. Porque saiu na internet que o hospital agora começou a ter gente, que é doença, aí você está agora todo louco. Você estava bem, mas agora você está preocupado. Você entende? Isso é pegar embalo no sentimento de outros. Isso é você pegar embalo em coisas negativas. A igreja não deveria se posicionar dessa forma. Você entende o que eu estou dizendo para você? Mas da mesma forma que você faz isso na sua casa.
Você faz isso no meio da sua família. Às vezes você está bem, aí acontece um problema com a pessoa ao seu derredor. Agora você está mal. Porque você pegou o problema daquela pessoa como se fosse seu. Sabe, nós precisamos aprender que às vezes nós não precisamos entrar em lutas que não são nossas. A maioria dos problemas, às vezes você tem, é porque você quer entrar em luta que não é sua. Sabe, a Bíblia fala que quando o homem e a mulher eles se casam, quem que é a família dele? Pai, ele tem que largar o pai, mãe, irmãos, filhos e unir a sua mulher. Então agora a família de quem é casado é o esposo ou a esposa e os filhos. Pastor, o resto não é família? Não, é família. Só que a prioridade são os que estão com você dentro da sua casa, que é a esposa ou esposo, filhos. Aí acontece às vezes um problema, às vezes uma desavença. Vamos supor, o seu pai briga com sua mãe. Aí você quer comprar briga, você quer entrar no meio. Ore por eles. Às vezes acontece um problema que seu irmão vai lá e briga com o outro irmão. Ah, meus irmãos brigam, aí você entra na briga, você quer ficar de lado um contra o outro. Para de entrar em guerra que não é sua. Você entende? Isso está sobrecarregando você. Você está embalado em sentimentos que outras pessoas projetaram em você. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você se culpa por muita coisa. Não só pelo que acontece no meio da sua família, no meio da sua casa, mas você às vezes se culpa pelo que acontece com você. Ou às vezes você também se culpa pelo que não aconteceu com você. Olha, eu queria aquele resultado e não aconteceu. Eu queria aquele projeto e não aconteceu. Eu montei aquela empresa e não deu certo. Eu fiz isso e não deu certo. Eu acho que o problema é comigo. Seja sincero, comigo e com você mesmo aqui agora. Quem de vocês já pensou que você é um problema? Levante as mãos. Seja sincero, está aqui para ser tratado por Deus. Está vendo? Você segura a mão aí. Está vendo? Olha, quanta gente. Já pensou assim, eu acho que o problema é comigo. E quem não levantou a mão, já pensou isso alguma vez, mas não quis levantar. Porque eu já pensei. Eu já pensei, eu tenho certeza que você também já pensou isso. Ah, eu acho que meus filhos estão assim, eu acho que eu tenho um problema, acho que eu tenho culpa nisso. Ah, eu acho que aquele resultado não aconteceu porque eu acho que eu sou o problema. Eu acho que eu tenho um problema, eu acho que eu tenho um dedo de culpa nisso. Eu acho que essa palavra vai ajudar você a entender, eu acho não, tenho certeza, a entender 3 coisas sobre o recomeço. A primeira delas é que você não é um problema. Diga comigo assim, eu não sou um problema. Querido, você nunca é o problema. Amém. Ainda bem que o Geraldo entendeu. Ele está entendendo a pregação. Isso mesmo. Eu vou pôr o Geraldo para falar aqui. Tô querendo escutar ele, acho que ele está entendendo mais do que eu a palavra aqui. Olha para você ver, olha, é a solução, e é isso mesmo. Só que o problema é que às vezes você foi cercado de pessoas que a sua vida inteira diz para você assim, você é um problema. O problema é com você. Aquilo aconteceu, culpa sua. Isso acontece muito entre casais. Acontece ou não acontece? Ah, mas você é o problema, tá vendo? Essa menina está assim porque você não ensinou. Esse filho está assim porque você deveria ser, você deveria fazer. Sabe, nós estamos cercados disso. Só que você às vezes escuta muitas vozes, mas esquece de escutar a principal, que é a voz da palavra. Você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo assim, e Jesus diz, o Geraldo é um problema. E Jesus diz, o Vinícius é um problema. E Jesus diz, o Samuel é um problema. Não, você não vai encontrar escrito isso aqui. Você vai encontrar muitas coisas escritas a seu respeito, mas você nunca vai achar Jesus falando que você é um problema. Olha só o que diz Salmos 1:3 sobre a nossa vida. Essas pessoas, depois você lê o contexto, eu não vou te dar o contexto, mas eu vou te dar só o versículo principal, você vai ver que está falando de nós. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Deixa eu te ensinar uma coisa. Uma árvore, para ela crescer, ela depende de alguém para ficar colocando água. Né? Se você não aguar uma planta, o que acontece com ela? Tem alguém que planta aqui para me dizer? Morre. Mas e uma planta que cresce na beira de um riacho? Sabe que tem que ficar alguém jogando água nela? Porque por baixo da raiz dessa planta tem água. Porque ela está na beira de um riacho. Então, porque essa planta ali está na beira de um riacho, a tendência dela é crescer, prosperar,
sem depender de ninguém. Ela depende apenas da água que já tem no solo. Então esse é você. Você foi plantado na beira de um riacho, você já tem água. Você não depende de outras pessoas para crescer, você entende? Você não depende de outras pessoas para sustentar você. Você não depende de circunstâncias naturais para levar você ao crescimento que você espera. Você depende apenas de uma coisa, da água. Sabe quem que é a água? Cristo, porque Jesus diz, eu sou a fonte da água viva. Então o Cristo você já tem. Agora, olha se você entender isso que a Bíblia diz. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá tudo errado. Dá certo. Pastor, mas não tem dado certo. É porque até hoje você não tinha conhecido isso aqui a seu respeito. Deixa eu te dizer, você não tem como dar errado. Você está me ouvindo? Você não tem como dar errado. Se disser para você que você é um erro, sabe, que você é um problema, escuta a voz da palavra. Você não é um problema. A sua vida não é um problema. Você não tem como dar errado. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Você entende? Agora tem um porém. Olha o que a Bíblia diz. Elas dão fruto no tempo certo. Tem o tempo do seu fruto chegar. Às vezes você abre uma empresa hoje, daqui a um mês você quer prosperar. Meu Deus, eu vou ficar rico com esse negócio. Aí começa um problema. Porque você abre uma empresa, aí o movimento não vem da maneira que você esperava. Às vezes os clientes, né, alguns vão lá e dão as jabas, dão uns canos em você. Algumas coisas acontecem, você tem alguns imprevistos, o que é que você faz? Eu vou fechar esse negócio, eu vou parar de vender isso, porque eu não dou fruto. Ai, o problema é sempre comigo. Aí você mergulha numa depressão. Você começa a viver coisas terríveis. Mas sabe, tem o tempo certo de frutificar. Diga comigo assim, o fruto tem um tempo certo. Existe algo que muitos crentes não conhecem, chamado perseverança. Tem gente que não gosta de perseverar. Não, pastor, mas eu estou na graça eu faço, eu ponho a mão e tem que acontecer. Tem mesmo, mas você tem que perseverar. Sabe? Você acha que você vai montar uma empresa hoje, daqui a um mês você está ficando rico. Ah, que eu vou começar a vender um negócio hoje, depois da manhã, daqui 3 meses, 4 meses, eu estou prosperando. Tem tempo para as coisas acontecerem. Eu não vou te dar isso agora, porque não é o contexto da palavra. Mas depois você estuda, começa a ler algumas coisas, que você vai ver quanto tempo que leva para você ter um lucro em cima daquilo que você montou, que você vende. Gasta um tempo. Mas a Bíblia já diz isso. Os frutos têm tempo certo. Assim é em qualquer área da sua vida. No casamento também é assim. Sabe? Os dois, tem gente que fala assim, olha, eu casei e o primeiro ano é só lua de mel. Quem falou isso não entendeu o casamento ainda. Não sei se você viveu lua de mel no primeiro ano de casamento. Eu não. O primeiro ano de qualquer coisa na sua vida é o ano do aprendizado. Você entende? É o ano de um conhecer o outro. É o ano de você conhecer a pessoa que você está com ela. Aí você quer, não, o primeiro ano é o ano da lua de mel. Aí você fica no tal da lua de mel e não conhece. Aí quando o outro começa a ter um comportamento, você fala assim, uai, mas eu casei com essa pessoa e não sabia que ela era assim, uai, mas quando era para conhecer, você estava na lua de mel. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Aprenda a discernir os tempos na sua vida. As estações, lembra que a palavra final do ano foi essa? Os ciclos de Deus, tudo tem ciclo. Tudo tem tempo para acontecer. Então deixa eu dizer, eu não sei em qual área da sua vida que você tem olhado e tem falado assim, pastor, não está dando certo. Eu tenho 2 coisas para dizer para você sobre isso. A primeira é que não tem como dar errado. E a segunda, persevera, porque no tempo certo, você vai ver a prosperidade acontecer. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? É assim que acontece. Só que o grande problema é que tem muita gente que está sendo conduzido por embalos e abalos. Fala assim comigo, embalos e abalos. Você vai descobrir agora se você está sendo conduzido por isso ou não. O que é embalo? Embalo é quando eu não tenho força. Você já viveu alguma coisa assim na sua vida? Que você está sem força, você está passando por aquele problema, que você está sem força, você está assim, aquele negócio. Aí chega alguém do seu lado e te conta um problema. Aí o que você faz? Você começa a descer junto com ele. É ou não é? Já viu isso? Às vezes você está sem força, você está vivendo um momento da sua vida ali que parece que você perdeu suas forças, que parece que você não consegue caminhar. Aí você começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, que também estão sem força, que também estão descendo. Aí você pega o embalo com essas pessoas e começa a descer junto com elas. Já aconteceu isso com alguém aqui? Já aconteceu. Já aconteceu.
Você já leu na Bíblia sobre o tanque de Betesda? Vou te dar um exemplo sobre o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que ali no tanque de Betesda, acostumava, diga essa palavra comigo assim, acostumava. Ali costumava ficar umas pessoas, multidão de pessoas, enfermas. Aí a Bíblia diz que todo dia um cara ali ia lá para ser curado, e ele não ia era curado. Agora, coisa terrível é você viver dessa forma. Porque observa só, se a Bíblia diz que acostumava ir ali, as pessoas enfermas, elas costumavam ficar ali. Você já ficou perto de pessoa que é cheia de problema e que só fala em problema? Que só abre a boca para falar de problema? Eu acho que não tem ninguém que escuta mais que isso do que um pastor, eu te garanto para você. Mas eu estou aqui para escutar mesmo, eu escuto, eu sou aqui para aconselhar e para escutar. Só que eu estou dizendo que tem pessoas que você escolhe trazer para perto de você. Você escolhe andar com essas pessoas. Você escolhe colocar essas pessoas, fazer parte da sua vida. Aí essas pessoas, é igual aquelas pessoas que ficavam lá ao redor do tanque de Betesda. Só falam em problema. Aí você acostuma a viver com um problema e acha que esse problema que está na sua vida, que está na vida do outro é normal, e que vai ser assim mesmo, e que aqui o crente tem que passar luta, e que a vitória é só no céu. Mentira. Jesus falou, eu vim para te dar uma vida e uma vida abundante. Se você não se apropriou disso, a partir de hoje você vai viver essa vida abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para de pegar embalo no problema dos outros. Você está bem, você está todo otimista, aí de repente você vê uma notícia ruim na televisão. Ah, acabou seu humor. Por isso que eu não assisto essa porcaria, não assisto mesmo. Lá em casa não tem canal aberto. Lá em casa eu escolho o que a gente vai assistir. Sabe o que a gente estava assistindo ontem de noite? A gente chegou, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, dessa reunião. Nós ficamos lá de 8 da manhã até umas 6 e pouco da tarde. Aí nós chegamos lá, passei na casa da minha avó, peguei meu filho, eu e minha esposa, nós pegamos nosso filho e a gente foi para casa. Aí chegou lá, a gente comeu alguma coisa e foi deitar. Era as 10h30, eu levantei, falei, não tem nada para fazer, vou assistir um negócio. Sabe o que a gente estava assistindo, irmão? O desenho do Shurek. Por quê? Porque televisão, você vai ver televisão. Você liga lá, um morreu, o outro está morrendo, e quem não morreu vai morrer também. É assim ou não é? É. Aí como que você fica? Ah, meu Deus, você acha que não, mas essas coisas têm poder de conduzir você. Você está sendo formado por essas coisas, você está levando essas coisas para dentro da sua casa, essas coisas estão conduzindo você. Sabe? É como se você estivesse pegando uma espécie de carona na derrota das pessoas que estão ao seu redor. Diga comigo assim, embalo e abalo. Então o que é o embalo? Você já entendeu. Embalo é quando eu não tenho forças e muitos estão descendo, eu entro no embalo deles e desço também. Só que você deveria ser o contrário. A igreja é aquele que você vê o outro descendo, você pega a mão dele e fala assim, peraí, vamos subir para cá. Não foi assim que Jesus fez com Pedro? Pedro estava no meio da tempestade, ele estava afundando, descendo, Jesus, opa, peraí, deixa eu pegar na sua mão. Você é aquele que tem que se posicionar aí fora. E não é descer junto com os outros, mas é pegar na mão daquele que está descendo e falar, vem cá, tem solução para a sua vida. Eu estou aqui para ajudar você a subir. É assim que você deveria se posicionar. Então isso é um embalo. E o abalo? O que é o abalo? Abalo é quando você está indo bem, sabe, tudo na sua vida está tranquilo, você está vivendo, você até tem uns probleminha, mas são coisas irrelevantes, a sua vida está tranquila. Às vezes financeiramente você não está lá milionário, mas você está bem, suas contas estão em dia, você está lá com seu carrinho, com seus negócios. Aí de repente se levanta algo e mexe com a sua estrutura. Já aconteceu isso com alguém aqui? Você está bem, você está tranquilo, aí de repente acontece um negócio e mexe com a sua estrutura. Aí o que isso acontece? Aí você fica abalado. Agora aquela alegria foi embora, a paz foi embora, você está cheio de preocupação, você está cheio de medo, porque a sua expectativa estava nas coisas que você tinha, não no Senhor. Eu vivo dizendo isso para muita gente aqui. Diga comigo assim, todas as vezes, fala isso mais forte, fala assim, todas as vezes que eu colocar a minha expectativa em coisas, e eu perder essas coisas, a minha alegria vai embora. Você entendeu? Nunca coloque expectativa em coisas. Porque dinheiro, hoje você tem, mas amanhã você não tem. E aí como é que você vai ficar? Você entende?
Hoje, às vezes você está bem aqui, ó. Aí de repente acontece uma situação lá na sua empresa, na sua casa, na sua família, que mexe com a sua estrutura. Ah, pastor, eu não quero sair de casa, eu não quero fazer mais nada, eu estou com depressão, eu estou com isso. Mas por quê? Porque na verdade a sua esperança nunca esteve no Senhor e sempre esteve nas coisas desse mundo. Isso é uma realidade. Pastor, você está me julgando? Não. Sabe o que a Bíblia diz? Os que confiam no Senhor, quem conhece esse louvor? São como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. O Senhor não te chamou para ficar nesse abalo, Ele te chamou para permanecer. Mas tem uma condição: sua confiança tem que estar no Senhor e não nas coisas. Porque se você perde as coisas, acabou. Tem gente que fala, minha vida acabou. Não acabou não, irmão, sua vida é eterna. Amém? Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23, olha só. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Diga comigo assim, a fidelidade do Senhor é grande. Glória a Deus. Olha só, isso aqui nos fala de recomeço. Você sabia que isso aqui está falando de recomeço? Olha só, a Bíblia diz que o amor e a bondade do Senhor sobre a nossa vida são novos todas as manhãs. Recomeço. Todos os dias é um recomeço. Só que o grande problema é que você comete erros e você fica remoendo esses erros. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, fica carregando esses negócios dentro de você. Não deveria ser assim. Observa só, quer ver? Deixa eu tentar te dar um exemplo. Está vendo essa caneta na minha mão? Ela está na minha mão. Aí está escrito assim, ó, não deixa a caneta cair. Cometi um erro. Aí eu vou ficar aqui remoendo. Não devia ter deixado a caneta cair. Essa caneta não podia ter caído. Aí foi, mas peraí, é passado. 1 minuto, já caiu 1 segundo que a calça da minha mãe é passada. Ela estava aqui, agora não está mais. Passou. Então para de ficar mergulhado no seu passado. A introspecção, ela é um problema na sua vida. Quando eu falo passado, eu não estou falando igual tem gente que está remoendo coisa de 5 anos atrás, não. O que aconteceu com você 1 segundo atrás é passado. O que aconteceu com você antes de você entrar aqui é passado. Sabe o que a Bíblia diz? Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você tomar posse dessa palavra, prepare-se para viver algo novo da parte de Deus a partir de hoje. Você entende? Então, todas as manhãs quando você levantar, independentemente dos erros que você cometeu ou não, eu vou te ensinar a fazer a oração que eu faço. Eu oro assim, Senhor, o que é de bom que o Senhor preparou para mim hoje? Porque o Senhor é bom. A Bíblia diz que a bondade dele dura para sempre. A bondade dele e o amor dele não tem fim. São novos a cada manhã. Então se é novo, eu creio que Deus preparou algo novo para mim toda manhã e que eu posso desfrutar disso. E você também, você está entendendo o que eu estou dizendo? O problema não é você, e sim com o que você está crendo. Observa, toda crença errada vai produzir um comportamento errado. Pastor, você já disse isso, mas você não aprendeu. Eu vou repetir isso, é você aprender. Toda crença errada produz comportamento errado. Observa uma criança. Se a criança cresce ouvindo o pai dele e a mãe dele dar uma coisa para ele, toda vez que ele der birra, como que esse adolescente vai ficar? Um adolescente problemático. Um adulto problemático. Que vai usar de chantagem emocional com os pais para ter coisas, para obter favores. Por quê? Porque desde pequenininho, aquela criança foi ensinado o seguinte: pai, me dá isso aqui. Não posso te dar. Não, filho, toma. Você tem feito isso com seus filhos, para. Você vai criar um adulto problemático. Um adolescente problemático. Vai te dar problema. Quando ficar grande, vai ameaçar você. Vai querer barganhar com você. Sabe? Vai querer usar de chantagem emocional para tentar negociar princípios com você. Mas tudo isso começou aonde? Quando ele era uma criança, que você ensinou para ele o seguinte, mesmo que inconscientemente, você ensinou o seguinte: dá birra, chora, esperneia, que seu pai te dá, que a sua mãe te dá. Não pode mexer ali, não, deixa ele mexer, tadinho. Vai fazendo isso com seu filho. Aí depois você não reclama. Quando tiver 14, 15, 16 anos, que bater em você. Porque é isso que pode acontecer. Você está vendo como uma crença errada produz comportamento errado? Então você quer descobrir o que é que está produzindo esse comportamento errado que você tem? Reflita sobre qual crença que está apoiando esse seu comportamento. Que aí você vai entender. Deixa eu te dizer, fui viciado em droga 7 anos.
Eu só consegui parar de usar drogas o dia que eu sentei e meditei e percebi qual crença errada que estava sustentando esse comportamento meu errado. Não existe esse negócio de assim, ó, mas eu não dou conta de parar, não. Uma das coisas que Deus te deu chama domínio próprio. Você não para porque você não quer. Está conversando com uma pessoa que foi viciada 7 anos. Eu conheço várias pessoas piores do que eu que já pararam. E conheço outros que vivem de clínica em clínica 10, 15, 20, 30 anos, sai de lá, fica bom um tempo e volta de novo. Por quê? Porque não entendeu ainda. Qual que é a crença errada? Sabe qual que era a minha crença errada que sustentava esse comportamento errado? Várias crenças. Uma delas era a seguinte: nada dá certo para mim. Tadinho de mim. Coitado de mim. Quando eu fumo uma maconha, quando eu cheiro um negocinho, eu trabalho melhor, eu sou uma pessoa melhor. Meus parentes usam, eu posso usar também. Se ele faz, não, para mim, se aceita os meus colegas que usam, eu tenho que usar também. Olha que tanto de crença errada. Quem não te aceita do jeito que você é, da maneira que você é, para de andar com essas pessoas. Eles não são dignos da sua confiança. Não são dignos de andar com você. Eu não falo só por causa de droga, não. Às vezes você está querendo ter comportamentos que você não tem, atitudes que você não tem para agradar pessoas. Deixa eu te dizer, se você não é aceito no clubinho dessas pessoas, o que você está fazendo andando com eles? Se Jesus aceita você da maneira que você é, os outros têm que te aceitar também. Você entende? As pessoas têm que aceitar você também. Eu estou chutando esse negócio aqui toda hora e esse treco está apagando. Meu Deus, haja luz e houve luz. As pessoas têm que aceitar você. Você entende? Então diga comigo assim: recomeço. Hoje é um bom dia para você recomeçar. Faça uma seleção. Escuta o que eu estou te dizendo, que isso é sério. Eu já fiz isso e para mim deu certo. Faça uma seleção de quem acrescenta na sua vida e quem não acrescenta nada. Elimina quem não acrescenta e começa a andar só com quem acrescenta. Eu não sei se você vai ter coragem de fazer isso. Tem que ter atitude e coragem. Você sabia que nós temos que aprender a dizer não? Você sabia que tem gente que só aprendeu a dizer sim não, e não tem coragem de dizer não para muita coisa? É por isso que a sua vida está do jeito que está. Aprenda a dizer não. O não também faz parte do dicionário, não é só o sim. Sabe? O grande problema é que você às vezes aceita pessoas entrar na sua vida que não te acrescentam. Pessoas que só geram problema para você, que só reclama, só fala, sabe? E você está aceitando essas pessoas na sua vida. Eu não estou dizendo que você deve acusar essas pessoas, que você deve julgar essas pessoas de lado, mas para de andar com esse tipo de gente. Gente que não acrescenta. Por que nós temos as células da Batista Nova Criação? Nas nossas células, todo mundo que está lá é porque entendeu que tem alguma coisa para acrescentar no reino de Deus. Ninguém vai para a célula dizendo assim, eu vou lá. Não, é porque ele entendeu, peraí, eu faço parte da igreja, eu estou naquela célula lá porque eu tenho algo para acrescentar naquele lugar. E tem mesmo. E tem mesmo, porque você é aquele que o próprio Cristo resolveu descer do céu e habitar dentro de você. Amém? Agora, às vezes você está aqui hoje tentando recomeçar alguma coisa. Recomeçar um relacionamento, recomeçar algo nas suas finanças. Só que o seu recomeço não é após uma frustração. Mas o seu recomeço, na verdade, aconteceu 2000 anos atrás, no grito da cruz. Quando Jesus disse assim, olha, está consumado. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo o seguinte: não há mais nada para ser acrescentado na sua vida. Você foi abençoado com tudo que eu possuo. Tudo que é de Deus agora é seu. Então todas as vezes que você olhar para uma situação e falar assim, como é que vai ser? Como que eu vou recomeçar? Volta lá na cruz. Volta lá na cruz que você vai entender. Lá foi o seu recomeço. Amém ou não amém? Segundo ponto. Está feliz aí? Em segundo lugar, o recomeço não é focado no seu desempenho. Esse é o problema. Às vezes você falhou, você errou, e agora você está focado no seu desempenho. Eu preciso ter um desempenho para consertar isso, eu preciso arrumar aqui. Não, você não precisa. Porque em Cristo, você não está trabalhando para ter êxito. Em Cristo você está descansando da sua obra consumada. Eu vou dizer para você, você não está trabalhando, não está lutando para ser uma pessoa de sucesso, para ser uma pessoa abençoada, para ser uma pessoa bem-sucedida. Somente o fato de você crer em Cristo e na sua obra consumada da cruz vai levar você a ter resultados surpreendentes em várias áreas da sua vida. O evangelho é por crer. Sabe, é crer. Jesus disse assim, olha, todo aquele
aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Eu não sei o que você pensa que tem dentro de você, mas tem rios de água viva fluindo por dentro de você. Por isso que onde você colocar as mãos e tiver uma falta, a prosperidade tem que acontecer. Os ambientes que você chegar, que tiver escuro e você disser haja luz, tem que ter luz naquele lugar. Os lugares que você chegar, que tiver problemas acontecendo, você tem que declarar e essas coisas têm que desaparecer. Por quê? Porque existe uma autoridade dentro de você. Amém? Olha Gálatas 3:10, diz assim, olha, contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei e viver por ela. Então observa aqui, tem uma maldição para quem vive na lei. O que é lei? Você sabe que na Bíblia tem lei e tem graça. Lei é viver focado no seu desempenho, no que você pode fazer, no que você faz, né, no que você merece de Deus. Você quer ver um exemplo de lei? Se eu jejuar, Deus vai fazer para mim. Vai mesmo? Nossa, será que Deus é assim tão pobre que precisa do seu jejum? Se eu der o dinheiro, Deus vai destravar aquela porta. Meu Deus, então o Deus que você serve é muito pobre, que precisa do seu dinheiro para fazer um negócio para você. Você entende? Isso é lei. Ah, se eu fizer uma campanha de 7 sexta-feira, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Então o seu Deus é muito lento. Eu preciso de 7 dias para fazer um negócio para você. O meu não. O meu é aquele que diz assim, ó, eu sou o Senhor dos exércitos. Você entende? O meu Deus, o meu Pai, é aquele que é rápido. Ele é rápido em responder. Lá em Atos 2, todos reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento e encheu toda a casa. Esse de repente mostra que o Espírito Santo não é lento. Não é lento. Quando você ora, na sua cabeça, aquilo está acontecendo no momento que você orou. Mas quando você orou, você só concordou com aquilo que o céu já decidiu a teu respeito. Você entende? Então isso é lei. Lei é eu viver pelo merecimento. Eu preciso jejuar para Deus fazer para mim. Eu preciso dar para Deus me dar de volta. Eu preciso isso. Não, você não precisa nada. Você precisa apenas crer no poder da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, tem gente que está achando que não está acontecendo nada, mas acredita em mim, o poder de Deus está sendo liberado para a sua vida. Poder de Deus está sendo liberado no seu casamento. Poder de Deus está sendo liberado na sua vida financeira. Enquanto você está aqui, poder de Deus está sendo liberado para quem ficou lá dentro da sua casa. É tudo pelo poder da palavra. É pelo poder do Evangelho. Então observa, existe uma maldição para quem vive na lei. Maldito quem não mantiver obediente a tudo que está escrito. Olha o verso 12, vai te dizer qual que é a maldição da lei. Eu até grifei para você, ó. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Sabe qual que é essa maldição? A maldição do esforço. Você está esforçando demais para ter algum resultado em alguma área da sua vida? Pare hoje. Para com isso hoje. Para com esse esforço. Você não foi feito para andar no esforço, você foi feito para andar no descanso. Aí você não entendeu. Eu já entendi esse princípio há algum tempo, eu não me esforço mais. Pastor, então não preciso trabalhar, não estou falando de trabalho, estou falando de esforço. Você quer ver um tipo de esforço? É você trabalhar só por causa do dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai ser bem sincero. Não precisa responder para mim, você vai responder para você mesmo. Você trabalha porque você gosta ou porque você precisa? Você entende? Não, pastor, eu trabalho porque eu preciso, eu não gosto. A maioria das pessoas que estão aqui não gosta do trabalho que tem. Você entende? A maioria das pessoas que estão aqui não gosta do serviço que tem. Trabalha porque precisa do dinheiro. Não, pastor, eu trabalho porque eu preciso do dinheiro. Porque o dia que eu arrumar um negócio melhor, eu saio, eu não gosto desse trabalho. Você não deveria ser assim, isso é esforço. Sabe? É igual as pessoas que falam assim, ó. Chega para mim e fala assim, graças a Deus, pastor, do suor do meu rosto eu tiro o meu pão. Eu falo, pois é, então você está debaixo de maldição. Eles acham que isso é bonito, não é. Sabe qual foi a primeira maldição que caiu em Adão? A maldição do suor. Eu chamo isso da maldição do suor. Quando Deus falou para ele assim, Adão, você tinha tudo, mas a partir de agora você vai ter que se esforçar para ter. Maldição do suor. E isso foi quebrado na minha vida e na sua vida antes mesmo de Cristo ir para a cruz. Eu te provo isso. Você sabe que é o sangue de Jesus que quebra as maldições, sim ou não? O que aconteceu com Jesus lá no Getsêmani? Ele suou o quê? Suor misturado com... Tinha duas coisas ali acontecendo.
O suor do homem, Jesus, se misturou do sangue do Deus Jesus. O que o sangue de Jesus estava fazendo misturado com aquele suor do homem Jesus? Ele estava quebrando na minha vida e na sua vida a maldição do suor, a maldição do esforço. Aquela maldição que você trabalha, aí vem o dinheiro, você tem dinheiro só para pagar suas contas, você fica, meu Deus, como é que eu vou pagar isso mês que vem, aquele esforço. Deus não tem essa vida para você. Se você tem vivido assim, eu quero declarar, a maldição do suor e do esforço já foi quebrada na sua vida em nome de Jesus. Você não foi feito para viver dessa forma. Essa preocupação excessiva com o dinheiro, meu Deus, o dinheiro, como é que vai ser? Como é que vai ser? Seu pai é rico, você sabia que seu pai é rico? Você está aqui pensando, meu Deus, e o dinheiro e o recurso. Aí Deus está olhando e está falando assim, se ele soubesse acessar o que eu tenho aqui, ele não viveria dessa forma. Você já viu como? Já leu Apocalipse? Você já estudou Apocalipse comigo? Você já viu como que é as ruas do céu? Lembra daquele louvor bem antigo? Acho que é só da minha época aqui, dos 90 anos, que vai lembrar. Que diz assim, olha, as ruas são de ouro e de cristal. Ele começa dizendo assim, olha, além do rio azul. Ó, os velhinhos aí já estão sabendo, igual eu. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Pois é. Você sabia que a sua vida aqui na terra deveria ser um reflexo do que tem acontecido lá no céu? Você sabia disso? A sua vida aqui na terra deveria ser um reflexo do que está acontecendo lá no céu. A sua vida aqui deveria ser uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida abundante. Aí você está aí preocupado com dinheiro, preocupado com sustento. Deixa eu te dizer, as pessoas são só o canal que Deus usa para te abençoar, mas a fonte é Deus. Você entende? As pessoas não são a fonte, elas são apenas o canal. São o canal. Aí você fica todo preocupado porque o seu patrão não quis aumentar, porque você não conseguiu o empréstimo que você queria, porque o dinheiro que você queria não saiu, ou porque aquilo que você achava que ia dar certo não deu. Isso é confiar em homens. Não importa o que deu errado, a fonte não seca. A fonte não seca. Lá quanto mais você pega, mais você vai ter. Olha o que diz Efésios 1, 7 e 8. Meu Deus, quem está aprendendo alguma coisa diz amém. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isso é, dos nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Você já foi numa festa que você come, aí você olha, tem mais trem para você comer, você está até passando mal, fala, meu Deus, você tem esse trem de trem para comer? Eu já. Eu sei que você também já. Fartura. O que é a palavra fartura? Quando eu falo fartura, o que vem na sua cabeça quando eu falo de fartura? Nossa, muita coisa, meu Deus do céu. Eu pego, o negócio está lá, igual na casa do meu avô, quando eu vou lá para comer. Você come, mas fala assim, acabou a comida. Aí vem lá, minha avó com a latinha de um trem, meu avô com outro, meu Deus do céu, não dou conta de comer esses trem mais não. Estou cheio, mesa farta, eu estou te dando um exemplo. Então, o que Deus te deu, Ele te deu com fartura. Agora, o que Ele te deu com fartura? O que Deus te deu com fartura? Então vamos entender isso aqui? Graça no original significa favor e merecido. Então Ele te favoreceu de uma forma abundante, ou seja, quanto mais você pega, mais vai ter. É algo que não acaba, é algo que não tem fim. Então eu pergunto para você, o que é que você está precisando de Deus nessa noite? Pastor, eu preciso de um casamento restaurado, mas eu não tenho mais expectativa. Eu preciso de um dinheiro, uma prosperidade, eu estou precisando disso, mas eu não tenho expectativa. Deveria ter, o que você recebeu é abundante, não tem fim. Sabe o que é abundante? É algo que não tem fim. Tudo que você recebeu de Deus é a provisão da graça, e provisão da graça não tem fim na sua vida. Só que o grande problema é que você baseia-se por sentimentos. Pastor, eu não sinto que eu tenho essas coisas. Mas quem te falou que o evangelho você tem que sentir alguma coisa? O evangelho é por fé. Não se baseie no que você está sentindo, porque os sentimentos não são verdadeiros. A verdade é a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor, mas eu estou sentindo que não vai dar certo. Não, mas você está sentindo. Mas e a palavra diz o quê sobre o que você está sentindo? Você entende? Olha o que diz o terceiro ponto. O seu recomeço não depende dos seus recursos. Esse para mim é o mais interessante dos pontos. Você está olhando para o que você tem para poder recomeçar. Você está olhando para o que você tem para ter uma vida melhor.
Olha o que diz Jeremias 29:11. Eu amo esse versículo. Olha o que Deus está dizendo. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Para de achar que você não sabe nada. Para de andar no caminho que você acha que tem que andar, porque você não sabe nada. Deus está dizendo assim, quem sabe sou eu. Eu é que sei os planos que eu tenho para você, porque eu sei, então submeta-se àquilo que eu estou falando com você. Você entende? O grande problema é que você entra aqui, Deus te fala uma coisa, aí chega lá fora, você faz outra. Você fala assim, porque eu não acho que tem que ser assim, mas Deus não está te perguntando se você acha. Ele está dizendo assim, olha, eu sei. Alguém falou amém e recebeu isso aqui. Sabe o que é isso? É porque muitas vezes você acha que você sabe demais, você não sabe nada. Você não sabe nada da sua vida, nem eu sei da minha vida. Mas Deus está dizendo, olha, para quem não sabe, Deus está revelando agora. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Aí, para você confiar, ele fala assim, sou eu, o Senhor, quem está falando. Não é o pastor Enio. Não é a Batista Nova Criação, sou eu o Senhor. Eu não sei, sabe, o que você está vivendo na sua vida hoje, o que você pensa, o que você acha, eu só sei de uma coisa, eu conheço os planos que eu tenho para você, e se eu fosse você, eu dizia amém para isso aqui. Os planos que Deus tem para você, são planos de prosperar você, prosperar. Sabe o que é prosperidade? Ausência de necessidade, só que não é só dinheiro. O seu casamento pode ser abençoado, a vida dos seus filhos pode ser abençoada, tudo se você entender esse princípio da prosperidade. Não é pelo que você faz, mas é por aquilo que você crê. Sabe, o esperar no homem é sempre o impedimento para a prosperidade acontecer. A colheita vem de homens, só que a fonte é o Senhor. Eu vou repetir isso para você de novo. Você quer ver quando você confia em homens? Para a sua prosperidade? Se você vai discernir agora se você está confiando em homens ou em Deus. Quando você fica zangado com um chefe que não te promoveu, é dependência de homens. Vou te explicar por quê. Quando você fica furioso com alguém que não te emprestou um dinheiro, eu preciso de um dinheiro que o cara tem e não me emprestou. Dependência de homens. Porque a pessoa não te emprestou o dinheiro, seu humor mudou, acabou. Dependência de homens. Quando você fica preocupado com o dinheiro que você achou que ia sair, que você ia ter e não saiu, e você está todo preocupado, é dependência de homens. É como se Deus fosse tão limitado, Deus fosse tão pobre, que aquele era o único canal que ele tinha para se suprir, porque não saiu por ali, agora não vai sair mais para lugar nenhum, acabou, agora eu tenho que me deprimir, ficar preocupado, ansioso e ficar louco. Dependência de homens. Você não depende de homens. Homens são apenas o canal. Se não sair naquele canal, existem outros, que já estão à sua disposição. Uma coisa eu tenho certeza, você não vai quebrar, você não vai falir, você não vai perecer, porque o dono da promessa não sou eu. O dono da promessa é o Senhor, é eu, o Senhor, que eu estou falando. O plano que eu tenho para você não é um plano de desgraça. Sabe o que é desgraça? Tem gente, quando a gente fala isso, misericórdia, está falando o nome do demônio. Tem crente tudo pelo demônio. Desgraça é uma vida sem graça. É uma vida sem a graça de Deus. É uma vida sem favor. É uma vida sem bênção. Então o que Deus está dizendo para você, olha, eu não tenho uma vida medíocre para você. Eu não tenho um futuro medíocre para você. Tenha esperança aqui nessa noite. Deus está colocando esperança no seu coração, porque eu não sei o que você tem pensado a respeito do seu futuro, mas volte a sonhar, porque aquele que é fiel está declarando, olha, o seu futuro vai ser cheio de esperança. Se prepare, levante suas mãos, eu quero declarar isso na sua vida. Se prepare, algo grande está chegando na sua vida, algo grande está vindo na direção. Se o seu presente hoje você não tem vivido o que você queria viver, prepare. Algo grande está vindo aí. Você vai viver coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero encerrar. O irmão quer ir embora, amém. Pai, tá todo mundo caladinho. Eu falo, vou encerrar, aleluia. Meu Deus do céu, vou embora. Vamos embora, não vou nem pregar mais, não vou nem falar o que eu tinha que falar mais não, acabou, boy. Brincadeira, irmão, só para vocês um tiquinho, que vocês estão muito sérios olhando para mim assim. Falei, meu Deus do céu, ué. Na oração do Pai Nosso, eu vou encerrar com isso. Ninguém falou nada, eu posso continuar. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, olha, você conhece, raciocina comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá.
que você entende sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Tem gente que entende assim, pastor, tudo que eu pedi para Deus para hoje, Ele vai me dar hoje. Não. Isso é lei, isso é maná. Lembra o que aconteceu lá na lei? Quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia diz que chovia pão do céu. Só que o pão que chovia hoje, ele servia só para hoje. Porque Deus falou assim, olha, o maná que cai do céu, o pão que cai do céu, você pode pegar ele e comer só hoje, porque para amanhã vai ter que ter outra provisão. Porque o pão de hoje, ele só serve para hoje, ele apodrece se você usar ele outro dia. Então, para você ter o pão de hoje, isso é maná, isso é lei. Ah, você não entendeu, deixa eu esmiuçar. Então, quando Jesus disse assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava querendo dizer o seguinte, o pão de cada dia que você precisa, o pão para hoje, o pão para amanhã, o pão para depois da manhã, para o ano que vem, para o outro ano, ele te dá tudo que dia? Você tem fé de receber o sustento para a sua vida inteira hoje? Fique de pé no seu lugar. Você vai receber tudo que você precisa para a sua vida inteira. Se você viver 100 anos nessa terra, tudo que você precisa, você vai receber hoje. Amém? Vamos concluir lá, Vinícius? Por favor. Nós vamos confessar a palavra, concluir o versículo, e hoje, ao invés de nós orarmos em cima desse versículo, nós vamos cantar. Você sabia que o louvor também é uma oração? É uma oração. Glória a Deus. Vamos concluir? Confissão, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais, diga assim, ó, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você pode reinar em vida a partir de hoje. Vamos confessar a palavra? Confissão, vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu reino em vida através da fé. Eu me tornei a justiça de Deus em Cristo. Seja quais forem os desafios que eu preciso enfrentar durante essa semana, eu sei que o Senhor